pessoal, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirles e o tema do nosso vídeo de hoje é Por onde começar a ler C.S. Lewis. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre por onde começar a ler John Bunyan e eu vou deixar aqui para vocês o link na descrição desse vídeo. Mas quero pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, ative as notificações, curta, comente, divulgue para um amigo e faça a palavra de Deus chegar em vários lugares. Bem, pessoal, para ser bem objetiva e para começar essa conversa, eu quero dizer para vocês que eu já fiz um outro vídeo falando sobre o C.S. Lewis, que é o da literatura cristã. Vou deixar também um link aqui para vocês conferirem. E lá eu falei sobre vários livros, inclusive citei o C.S. Lewis e falei sobre vários outros livros dele. Mas hoje, em especial, quero falar sobre aqueles que eu mais gostei e sobre os livros que eu tive um primeiro contato. E quero compartilhar com vocês. Faz cerca de uns 5 anos que eu tive a primeira leitura do C.S. Lewis. E o primeiro livro que eu li dele foi Os Quatro Amores. E esse livro literalmente fala sobre 4 amores, é isso mesmo. E aí ele começa a falar sobre a diferença entre o gostar e o amar e as relações entre os seres humanos, né? E aí ele vai falar também sobre a afeição, amizade, eros, caridade, ou seja, ele vai falar sobre o amor entre pais e filhos, o amor entre irmãos de sangue, o amor entre amigos, o amor-paixão entre um homem e uma mulher, o amor-caridade, o amor ágape. E tem várias frases do C.S. Lewis nesse livro que são muito emblemáticas, né? E uma das frases e reflexões que ele traz é que ele diz assim: não deixe que a sua alegria, que a sua felicidade dependa de algo que você possa perder. Não deixe que a sua felicidade, a sua alegria, o seu amor estejam depositados em coisas falíveis, coisas ou pessoas falíveis. Ele fala assim: deposite a sua confiança e a sua alegria e o seu amor naquele que não falha. Dedique-se integralmente àquele que não falha, que é Deus. E é interessante que com essa frase nós podemos ter a reflexão de que muitas vezes as pessoas colocam os seus amores e as suas expectativas em coisas ou pessoas que podem falhar e com certeza decepcionar. Mas ele fala assim: foque em Deus. Reflita em Deus e deposite a sua confiança e o seu entendimento, o seu amor totalmente em Deus. E vale a pena ler, muito filosófico. A leitura às vezes pode parecer um pouco difícil, mas vale a pena ler esse livro, que é um dos clássicos do C.S. Lewis. O outro livro do Lewis que eu li, que é super indicado, super recomendado, é o Cristianismo Puro e Simples. Esse livro aqui, ele foi, assim, uma palestra que se passa no contexto da Segunda Guerra Mundial, porque foi em 1942, ali no auge da Segunda Guerra. E nesse livro, o Lewis ele vai falar sobre lei, sobre direito natural, sobre a lei divina, sobre as leis humanas, sobre a influência da lei de Deus, da palavra de Deus, nas demais leis. E esse livro aqui, gente, ele é muito interessante porque ele também, assim como Os Quatro Amores, nos traz muitas reflexões. E quando eu estava na minha graduação em Direito, eu participei de um grupo de estudos que era o grupo de estudos Corandel, que era muito voltado para fé e cientificidade do direito. E nós utilizamos esse livro aqui como o primeiro livro sobre direito natural. E foi bem interessante, foi bem reflexivo. E eu super indico também esse livro aqui, que é o Cristianismo Puro e Simples. O outro livro do Lewis, que eu amo muito, inclusive é o que eu mais gosto, é O Peso da Glória. Já fiz também um vídeo sobre esse livro e vou deixar aqui o link na descrição. Esse livro, gente, ele é muito especial porque foi o último livro que o C.S. Lewis escreveu. E nesse livro aqui ele vai falar sobre várias coisas e nos lembra muito aquela passagem de 2 Coríntios 4, que fala sobre o eterno peso de glória muito excelente. Mas, em especial, ele vai dizer que nesse livro, inclusive, há várias frases desse livro que são citadas por autores cristãos muito conhecidos, como John Piper, o Timothy Keller, e são citados, por exemplo, no Coronavírus e Cristo, que é do John Piper, e é citado também em A Cruz do Rei, que é do Timothy Keller.
E logo no começo desse livro, ele vai dizer que as pessoas, elas tendem a brincar com as coisas desta terra. Elas trocam a glória de Deus e a presença de Deus por coisas meramente passageiras, como álcool, drogas, bebidas, prostituição, lascívia. E ele vai dizer que é como se fosse uma criança brincando com um castelo de areia, trocando as coisas que são realmente eternas por coisas que vão realmente ruir e que vão passar. E nesse livro ele fala em especial sobre a vida acadêmica. Há vários pontos nesse livro que me tocaram muito, mas em especial quando ele fala sobre a vida acadêmica. Inclusive eu estava lendo essa parte no ônibus, caminhando em direção à faculdade. Isso faz um tempinho, porque eu li esse livro aqui em 2019. E eu lembro que na época eu estava fazendo meu TCC, meu projeto de trabalho de conclusão de curso. E eu queria muito falar sobre um tema, que era sobre o direito à educação e a reforma protestante. E eu tava, meu Deus, por onde eu vou começar a fazer esses links, né? Eu estava um pouco preocupada. E aí, nesse livro aqui, o C.S. Lewis, ele falou assim: olha, o que você fizer na sua vida acadêmica, faça para a glória de Deus. O seu artigo, o seu trabalho, a sua reflexão, faça como se fosse para Deus, para que Deus possa ser glorificado dentro da universidade. E quando eu li aquilo, nossa, realmente Deus falando comigo por meio de C.S. Lewis. E a partir de então, realmente consegui desenvolver bem melhor o meu trabalho de conclusão de curso. Outro ponto muito interessante é que ele fala aquela famosa frase emblemática e conhecida, que é: vejo o cristianismo como sendo a minha luz. Eu creio e acredito no cristianismo, assim como eu creio que a luz do sol existe, não só porque eu vejo a luz do sol, mas por meio daquela luz, por meio do cristianismo, eu consigo enxergar e entender tudo ao meu redor e perceber que as coisas fazem sentido a partir da glória de Deus e da presença de Deus. E já no final desse livro aqui, ele vai falar uma frase bem interessante, que o que Deus faz em nós, ele faz para a sua glória e ele faz por meio de nós e através de nós. E eu particularmente, pessoal, gosto muito desse livro porque ele traz assim reflexões muito boas, né? Traz reflexões a respeito da eternidade, sobre batalha, sobre vida acadêmica, sobre o fato de a teologia ser ou não uma poesia. E ele vai trazer vários aspectos sobre o Jesus histórico, sobre o Jesus Deus, sobre o Jesus homem, sobre o Jesus realmente divino. Ele vai também trazer muito para a deidade de Cristo. Então super vale a pena ler O Peso da Glória, tá bom? O outro livro do C.S. Lewis, que também é muito famoso, muito conhecido, é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, né? Aqui nós temos alguns personagens. Na verdade, é um diabo velho que passa cartas para um diabo novo. E eles têm uma lista de recomendações para fazer derrubar o paciente. Quem é o paciente? O paciente é o cristão que acaba sendo alvo de várias tentações. E nesse livro aqui, nessa versão aqui, você tem o mal danado, né, que é o diabo velho. E você tem também o vermelhindo, que é o aprendiz que está ali tentando o paciente, que é o cristão. E aqui ele vai falar que o inimigo ele realmente faz de tudo para tirar o cristão da presença de Deus e do meio da comunhão dos irmãos. E aqui ele vai falar que aquele diabo velho, ele tenta colocar na mente do cristão várias coisas, várias distrações. E ele passa as cartas pro vermelhindo, que é o diabo mais novo, que é o diabo aprendiz, dizendo assim: olha, você precisa fazer com que ele se distraia, com que ele não ore, com que ele não leia a Bíblia, com que ele fique preocupado só com a bolsa de valores, com os jornais, com as notícias, com as dificuldades que ele enfrenta na vida, com as pessoas que ele vê ao seu redor, os erros das pessoas, ou seja, que ele quer colocar na mente do paciente, que é o cristão, vários efeitos, até mesmo defeitos que não existem, para tirá-lo do foco. E uma das frases que ele fala é que muitas vezes as pessoas que não creem em Deus acham que estão ali no auge do seu esclarecimento. Mas na verdade o fato de elas não crerem significa dizer que elas estão tão dominadas pelo maligno, assim como uma pessoa que pratica feitiçaria.
Então, gente, vale muito a pena ler. Esse livro aqui, ele é muito falado, muito clássico. Não tenha medo do título. Na verdade, é um título que nos traz uma reflexão e que nos traz um entendimento a respeito das coisas espirituais, do reino espiritual. Então, vale super a pena ler esse livro aqui. E o último livro, né? Tem vários, mas esses aqui são os que eu mais gosto. O último livro, que eu até fiz 2 vídeos recentes sobre ele, é o livro As Crônicas de Nárnia, que na verdade não é só uma única crônica, porque esse aqui é o volume único, mas são 7 crônicas, né? São 7 livros. E o interessante é que aqueles livros que viraram o filme das Crônicas de Nárnia, como O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, Príncipe Caspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada, são os livros que ele escreveu em ordem cronológica, certo? E depois ele escreveu as outras crônicas e juntou e se tornaram as Crônicas de Nárnia. E, gente, assiste também aos outros vídeos que eu gravei sobre o Eustáquio, que é do livro 5, A Viagem do Peregrino da Alvorada, e sobre a visão panorâmica das Crônicas de Nárnia, que eu também gravei. Segue o link na descrição aqui embaixo. E aí, pessoal, esse livro aqui vai falar sobre a história dos 4 irmãos, né? Os Pevensey, mas não só dos Pevensey, também vai falar sobre o Eustáquio, sobre a Jill, sobre o Paulão Abregeiro, sobre o príncipe Tyrion, Caspian, o William, vários e vários príncipes que estão aqui nesse livro. E o desfecho, né, com a última batalha é surpreendente, é realmente tocante. Eu fiquei assim, meu Deus, nós temos que estar realmente preparados para a eternidade. E as Crônicas de Nárnia, a gente vê que é uma alegoria cristã, é uma metáfora, mas que tem muito de cristianismo, porque o Aslan ali é uma representação do próprio Jesus. Você vê ali os filhos de Adão, as filhas de Eva, que são convocados para lutar nas linhas de frente de batalha por Nárnia e por Aslan. E em nenhum momento eles realmente desistem, eles tentam até duvidar e fraquejar, mas eles vão avante pela causa que Aslan, que é o símbolo do próprio Cristo, chamou para que eles pudessem defender. Então, gente, é um resumão aqui de vários livros, né, de 5 livros que eu falei aqui, mas o C.S. Lewis, ele tem muito disso. Inclusive, o que eu acho mais legal é que ele era também professor de Oxford, de Cambridge. Então ele tem aí uma veia acadêmica muito forte, professor de literatura medieval, conhecia muito, inclusive nos livros dele ele cita vários autores, né? Desde os cristãos até os clássicos da literatura. Ele cita o John Bunyan, ele cita Shakespeare, ele cita vários gigantes da literatura mundial. E assim, o Lewis, ele é uma caixinha de surpresas, muito imaginativo, muito criativo e principalmente um grande defensor da fé cristã, um apologeta, um defensor muito grande da fé. E ele não se deixava curvar, inclusive nesses livros que eu citei para vocês, ele critica várias ideologias expressamente contrárias à palavra de Deus, sempre mostrando que é necessário o cristão se voltar para a palavra de Deus, para a boa e verdadeira teologia e para a oração. Bem, gente, era isso. Eu espero que realmente vocês tenham gostado desse vídeo. Então, divulguem aí. Obrigada por ter visto até o final. E até a próxima, se Deus quiser. Deus nos abençoe. Tchau, tchau.